Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que, sem conhecimento, encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Estas foram palavras de Jó. Relembrando a história de Jó, nós sabemos que Deus permitiu que ele passasse por provações, primeiro por bens materiais, filhos, e depois a sua saúde. Deus permitiu que Satanás tocasse na saúde de Jó, mas que não o matasse, mas que fizesse mal a ele, lhe causasse mal-estar. E aí, os amigos de Jó chegaram, 3 amigos, e aí começaram a questioná-lo, falando se ele não teria pecado, se ele não teria cometido algo e que Deus estivesse castigando ele por isso. E aí, Jó começou a ter pensamentos de que Deus estava sendo injusto com ele. Então, ele tem pensamentos como, começa a dizer que todos estão zombando dele, que tu fostes cruel comigo, falando que clama por socorro ao Senhor, falando que nunca cobicei, nunca adulterei, e isso está me acontecendo. Sempre fui justo e caridoso, sempre cuidei dos pobres, nunca neguei a Deus, nunca me alegrei com o mal do próximo, E Jó estava falando tudo isso. Então, Deus, ao final de todas essas palavras de Jó, ele disse que iria fazer perguntas a Jó e que Jó iria responder. Então, Deus fez perguntas muito difíceis, como, por exemplo, onde estava você quando eu criei o céu, quando eu criei a terra? Você sabe como é que eu fiz para, por exemplo, dizer até o mar, vá até aqui, seu limite é até aqui? Então, perguntas sobre uma abrangência muito grande de poder que nós não temos condições de entender. E então, essas foram as palavras de Jó. E agora eu vou ler o texto que segue no devocional que acabamos de ler dessa passagem. Diz assim: a última resposta de Jó ao Senhor é a porta de entrada do último capítulo deste precioso livro. E, embora poucas, tais palavras possuem tamanho impacto que se tornaram das mais conhecidas do livro ao longo dos séculos de história. Jó começa admitindo que o Senhor tudo pode. Ele é o Todo-Poderoso e os planos dele jamais serão frustrados. É o que diz no verso 1 e no verso 2. E assim, no verso 3, o próprio Jó relembra que Deus lhe tinha dito no início de sua fala e admite ter falado do que não conhecia. Jó está dizendo claramente: falei mais do que devia e sem saber do que eu estava falando. Fui um ignorante. No verso 4, Jó relembra que Deus disse que iria lhe fazer perguntas e que ele as deveria responder. E admite que, na verdade, antes de tudo isso, por mais que achasse que conhecia muito sobre Deus, conhecia pouquíssimo. Agora, porém, após tudo o que enfrentara, Jó afirma ver claramente o Senhor no verso 5. E é interessante perceber que, ao usar estas famosas palavras, Jó não aparenta qualquer altivez ou desejo arrogante de afirmar saber tudo sobre Deus. Ele apenas mostra que, após tudo o que tinha passado, conhecia o Senhor bem mais do que antes. Na vida, muitas vezes, precisamos enfrentar situações das mais difíceis na existência humana.
não podemos, todavia, deixar de lembrar que Deus nos permite enfrentá-las para que possamos conhecê-lo melhor. É em meio aos sofrimentos que também conhecemos mais sobre quem Deus é. É após as lutas que podemos dizer que vimos e vemos o Senhor claramente diante de nós. Você consegue se lembrar de alguma dura experiência vivida após o qual você pôde ver que seu relacionamento com Deus se tornou melhor? Pense nestes momentos sempre que seu coração desejar desfalecer em meio ao quadro de dor. Lembre-se que o próprio Cristo Jesus, homem, foi aperfeiçoado por meio da dor e se tornou assim o nosso socorro, como está em Hebreus 2:18.